8h26, mais informações ao vivo na sua manhã, ainda a repercussão do tarifaço do Donald Trump. O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, Jorge Viana, acredita que São Paulo vai ser o estado mais afetado pelo novo tarifaço de Trump. A Beatriz Manfredini volta aqui para o Jornal da Manhã e tem mais detalhes sobre essa avaliação do Jorge Viana. Pois não, Bia? Pois é, Nonato. Viana disse que, no geral, o Sudeste será o mais prejudicado, porque juntos, os 4 estados aqui da região são responsáveis por cerca de 70% das exportações de produtos para os Estados Unidos. E desses 4 estados, então, que correspondem a esse grande montante, São Paulo é exatamente o mais prejudicado, é o que mais exporta. Essa foi a avaliação, então, de Viana, logo depois de uma reunião com o presidente Lula, que convocou, a gente acompanhou, ministros e autoridades para falar do tarifaço. Viana disse que é muito importante que, nesse momento, o governo de São Paulo, justamente por ser o mais prejudicado, se una ao governo federal na tentativa, então, de driblar esse problema. Ele disse que não é o momento de tentar ficar jogando culpa para lá ou para cá, e sim de união. E eu recordo que, naquele mesmo dia, Tarcísio de Freitas, o governador aqui do estado, deu uma coletiva de imprensa em que disse que a gestão estadual já tinha entrado em contato com a Embaixada dos Estados Unidos para falar sobre o assunto, sobre as exportações do governo de São Paulo, mas disse também que não pretendia conversar com o governo federal. Enfim, Viana ressaltou então a importância dessa união entre os dois e disse também que acredita que vai ser possível encontrar uma outra saída antes do dia 1º de agosto, que é exatamente quando essas taxas começam a valer. Ele disse que ativar o princípio ali da reciprocidade, ou seja, cobrar taxas também dos Estados Unidos, deve ser uma medida tomada apenas em último caso, e que o presidente Lula está aberto ao diálogo e que ele acredita, então, na reversão dessas taxas, desse tarifaço, como a gente vem chamando, Nonato. Bom, Beatriz, ainda falando sobre esse novo tarifaço do Donald Trump, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo também se pronunciou. É outro setor que também avalia aí esse tarifaço, A gente tem um posicionamento tanto da CNC como também da Associação Brasileira da Indústria de Café, Nonato, e os dois disseram que acompanham preocupação esse anúncio do governo norte-americano. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo defendeu o diálogo para tentar resolver essa situação e disse que a medida se mostra injustificada do ponto de vista econômico, uma vez que a relação comercial entre Estados Unidos e Brasil somente nos últimos 10 anos apresentou superávites em favor dos norte-americanos na casa de 51 bilhões de dólares. A CNC diz que usa dados aqui do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, eles acompanham com preocupação e querem o diálogo. Já a Associação Brasileira da Indústria de Café também disse, então, que vê com preocupação essas medidas, acreditam que elas representam um grave retrocesso nas relações comerciais entre os dois países e que podem gerar impactos extremamente negativos e relevantes para toda a cadeia produtiva do café brasileiro. A associação termina dizendo que defende uma atuação estratégica, firme e diplomática por parte do Brasil, com foco na preservação de interesses do setor cafeiro nacional e também da nação. E por aqui, Nonato, a gente segue acompanhando essas repercussões, São as mais variadas entidades aí mostrando a preocupação com esse tarifaço do Donald Trump. A gente vai atualizando você. Muito obrigado, Beatriz Manfredini, em São Paulo.